da Quaresma, estamos um dia à frente da metade da Quaresma, portanto, caminhando já para o final, esse texto desconcertante. Jesus, expulsando demônios, ele expulsa um demônio mudo, o mudo começa a falar, o menino recupera a voz, mas algumas pessoas diziam que era por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Jesus depois explica que é pelo dedo de Deus que ele expulsa os demônios, e então chegou o reino de Deus. Mas por que esses homens veem o próprio Deus encarnado agindo e chamam-no de demônio? Porque não é qualquer engano, né? É aquele engano em nível de oposição absoluta. Um engano de 180 graus. Não apenas eles confundem Jesus com um fantasma, por exemplo. Os apóstolos tiveram esse equívoco quando Jesus veio caminhando pelas águas do mar da Galileia. Mas chamam Jesus de endemoniado, confundem-no com o próprio demônio, e não com qualquer demônio, com o príncipe dos demônios. Como é possível que alguém chegue a isso? Pois é, nós vemos na primeira leitura Deus dizendo: a todos enviei meus servos os profetas, mas eles não ouviram, não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para frente, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. Obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior que seus pais. Esse é o problema do engano. O engano cega. O engano causa uma confusão que é não qualquer tipo de confusão, mas joga a pessoa do lado oposto. Isso é realmente impressionante. O que é o engano? O engano é uma convicção equivocada acerca de qualquer coisa. A pessoa tem uma convicção equivocada. Ela está certa de que aquilo é do modo como ela pensa, quando na verdade não é. Mas a sua mente está entorpecida por aquela parcela de verdade que talvez ele tenha encontrado, mas que não é uma verdade um pouco mais superior e que, portanto, não serve como princípio a partir do qual se enxergar a realidade como um todo. Existe uma figura de linguagem que se chama metonímia. O que é a metonímia? É quando nós tomamos a parte pelo todo. Então, por exemplo, nós conhecemos uma pessoa e já julgamos que todos são como aquela pessoa. Ou nós conhecemos uma cidade e julgamos que todos são como naquela cidade. Metonímia. Tomar a parte como se fosse o todo. É o que mais acontece nos nossos dias. A sociedade está cheia de verdades parciais. Então, por exemplo, a liberdade, eu tenho que ser livre, eu posso fazer o que eu quiser. E aí,
o ideal libertário se choca com a liberdade do vizinho. Mas ele não está nem aí, porque, como ele tem que ser livre, ele pode atropelar com a sua liberdade quem ele quiser, e sem pagar as consequências. Alguém, por exemplo, coloca na cabeça uma ideia, e todos consideram aquilo como um direito daquela pessoa. Por exemplo, existem algumas pessoas que se sentem, por exemplo, cegas, mas não são. Então pedem ao médico para que as cegue, para elas se adequarem à sensação que elas têm de si mesmas. São chamados transables em inglês, as pessoas que transicionam para a condição de pessoa com necessidade especial. O que leva alguém a levar a sua percepção de modo tão absoluto? O engano. A pessoa se colocou numa espécie de quina da qual ela não consegue sair. Ela julga tudo a partir daquilo que ele considera ser um princípio, mas que não é um princípio, às vezes é o contrário. Quantas vezes as pessoas militam, por exemplo, por um tipo estético, dizendo assim: olha, se não é o seu corpo, não opine. Já vi uns 2 casos de militantes desse tipo que morreram precocemente. Por quê? Porque não se trata apenas de um ideal estético, se trata do cuidado com a saúde. Todos nós podemos ser vítimas do engano. E o primeiro sinal de que alguém é vítima do engano é o fanatismo. Ou seja, a pessoa levanta aquele princípio como se fosse uma bandeira e ele se torna um ponto indiscutível para ela, autoevidente e, portanto, absoluto. Em nome daquilo, tudo é válido. Qualquer tipo de medida. E a pessoa vai se tornando cada vez mais agressiva na sua convicção. Isso é muito perigoso. Não apenas no âmbito da religião, mas de qualquer tipo de convicção fortemente estabelecida. Nós não podemos ter aquela atitude teimosa, obstinada, cega, de quem não se coloca em discussão. Isso é muito perigoso. Eu conheço muitas pessoas boas, mas que infelizmente, por causa de uma visão distorcida da realidade, por causa de um ângulo pouco generoso com o mundo, acabam cometendo erros terríveis involuntariamente. Porque uma ideologia é capaz de transformar Deus em diabo. É assim que funciona. Quando uma pessoa está cega, eu vi, por exemplo, pessoas excelentes que, por causa de um viés ideológico, chegaram a verbalizar coisas horríveis, tipo: não é pecado desejar que fulano de tal morra. Ou, nossa, como seria bom que tomasse um tiro na cabeça. Pelo amor de Deus. Pensar isso já é uma coisa absurda, mas chegar ao ponto de verbalizar é sinal de quê? Fanatismo. A pessoa está cega.
Ela passa como um trem descarrilhado sobre tudo e todos, porque ela tem ideias na cabeça, e muitas vezes as pessoas passam a vida inteira presas pelo espírito do engano, amarradas. Pessoas muito, por exemplo, implacáveis. Pessoas, por exemplo, que facilmente assumem a posição de martelo dos hereges. Hoje é o que mais tem por aí. Julga como heresia uma coisa que não é. Às vezes é só uma questão de abordagem. Ou, por exemplo, condenam implacavelmente qualquer coisa, porque não entra nos seus esquemas mentais. Fanatismo. Isso é engano. Nós precisamos aprender a enxergar a realidade das pessoas. Nós precisamos aprender a ter um juízo mais humilde, porque o único modo de sair do engano é o desconfiômetro. É estar com o desconfiômetro ligado. Ou, para dizer com palavras bíblicas, aquilo que São Paulo diz em Romanos 12, versículo 1. Quando ele diz: eu vos exorto, pois, irmãos, a vos oferecerdes como sacrifício vivo, santo e espiritual, este é o vosso culto. Renovai-vos pela transformação da vossa mente, a fim de que saibais qual é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ou seja, eu tenho que reformar cada dia a minha mente, eu tenho que me deixar surpreender pelas pessoas, eu tenho que fazer o esforço de me colocar na perspectiva dos outros, eu tenho que ter a humildade de olhar todos os ângulos de uma questão, perceber se de fato eu não estou aprisionado numa perspectiva. Essa disposição é uma disposição moral. É isso que nós precisamos entender. Sem boa vontade, ninguém entende ninguém. Sem boa vontade, a gente começa a se matar. Porque eu penso uma coisa, você pensa outra, eu não me coloco na tua perspectiva, você não se coloca na minha, então o que resta? Tiro, porrada e bomba, só isso. E fica aquele clima terrível e insuportável, em que eu julgo os outros, né? Eu não me coloco na perspectiva de entender as demandas do outro. Esse ano a campanha da fraternidade está falando sobre amizade social. É muito fácil falar de amizade, é muito fácil. Difícil mesmo é se colocar na perspectiva do outro, é tentar pensar com a mente do outro, no sentido de pôr-se no seu lugar. Isso não é uma questão intelectual em primeiro lugar, é uma questão moral. Eu preciso saber que se eu não me questiono, se eu não tenho autocrítica, se eu não olho para mim com uma atitude desconfiada, eu posso sim estar gravemente enganado. E o que acontece é que uma pessoa enganada engana os outros. E o círculo do engano se torna cada vez maior. Criam-se nichos de pessoas, todas repetindo o mesmo refrão, todas dizendo as mesmas coisas, todas abraçando as mesmas tonterias, quando na verdade deveriam se colocar na perspectiva da realidade. Ou seja, peraí, será que o que eu estou dizendo é correto? Será que isso aqui não tem um alcance diferente? Será que eu não estou sendo estreito demais? Será que não há uma outra parte do problema que eu não estou enxergando? A realidade, dizia São Tomás, é como um poliedro.
ela é multiangular. Então, eu preciso girar o poliedro para ver todas as partes do problema. E uma vez que tenho visto todas as partes do problema, eu posso chegar a uma síntese. É o que São Tomás faz em cada questão da Suma Teológica. Ele apresenta o problema, depois diz, por um lado fulano diz isso, por outro lado ciclano diz isso, por outro lado ainda Beltrano diz aquilo, outro diz assim. Mas, contra isso, Santo Agostinho, por exemplo, diz isso. E aí, ele dá a solução, tomando todas as partes do problema, e a partir daí, ele passa a responder a cada uma das partes, que ele chama de objeções. É um esforço intelectual tremendo, que quase ninguém faz hoje em dia, porque as pessoas abraçam uma ideologia, recalculam a realidade em função dela e saem macetando, não o Apocalipse, mas a cabeça dos outros. Mas tudo isso depende de boa vontade. Eu tenho que ter a boa vontade de querer entender todos os dados que talvez estejam, na sua maioria, num ponto cego que eu não consigo enxergar. Vamos pedir ao Senhor que nos conceda, nessa quaresma, uma profunda análise. Será que nós não estamos debaixo de um espírito de engano? Será que nós não nos tornamos intolerantes, implacáveis demais, inflexíveis, incapaz de compreender? Será que a nossa psicologia não está deformada demais? Então nós colocamos todos dentro de determinados compartimentos nos quais eles não se encaixam? Nós precisamos ligar um pouco o nosso desconfiômetro. Esse é o único modo de sairmos do cativeiro do engano.